dia 10 de setembro de 2001, havia um líder afegão que era oposição ao Talibã. E ele dominava o norte do Afeganistão. E esse líder chama Massoud. Ele falava muito bem francês e tal. Ele vai dar uma entrevista para um canal europeu e o câmera que está filmando é um suicida. Ele explode a câmera e mata o Massoud. A interpretação é que ia ter o 11 de setembro para evitar que o Massoud fosse um grande aliado dos Estados Unidos. O terrorismo, ele tem vários componentes. Uma organização terrorista, ela começa por pegar recursos, obter recursos, utilização de meios, pode ser explosivos, pode ser armas, mas ela joga muito com a mensagem. Os meios de comunicação são fundamentais e, mais do que tudo, é um tipo de mensagem onde a imagem é importante. E aí tem um elemento psicológico. Ele quer dar um impacto, ele quer que as pessoas vejam o que eles fizeram. Os atentados terroristas em geral, e nesse caso em particular, eles têm o mérito de provocar uma sensação em nós. Que sensação é essa? A sensação que, no primeiro momento, ele inverte as relações de poder. Naquele momento, quem é o fraco? Os Estados Unidos, o povo americano, que está correndo, não sabe para onde ir, as torres caindo. E quem é o forte? Aquele que fez isso. O terrorista, ele joga com essa percepção para dar a ideia de poder. Tudo isso foi possível nós. Vimos o primeiro avião, todo mundo viu o segundo avião, o que aconteceu no Pentágono, vimos depois um outro avião que provavelmente, ao que tudo indica, ia para o Capitólio ou para a Casa Branca. Então, nós vimos tudo isso daí. Agora, é interessante que no primeiro momento é difícil conceber que aquilo fosse um atentado terrorista. O primeiro choque, o primeiro avião, a primeira torre, vem um segundo 9, 10 minutos depois, e o mais espantoso de tudo, eu digo em termos de segurança, em termos de defesa, é o terceiro. E onde foi o foco? Pentágono, lugar supostamente mais seguro do planeta. Isso que eu estou dizendo foi uma surpresa geral no mundo. É uma cena que correu o mundo também, que o presidente dos Estados Unidos, o Bush, estava lá numa escolinha de criança e vem alguém, fala no ouvido dele e ele fica atordoado. Muita gente diz, olha, o presidente dos Estados Unidos não sabe o que fazer. Não, ninguém no mundo, nenhum serviço de inteligência, nenhum especialista. Estou falando tudo isso porque é um elemento fundamental, essencial para a gente entender. Isso chama-se surpresa. É uma surpresa. Pegou todo mundo desprevenido. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended. I want to reassure the American people that the full resources of the federal government are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Várias declarações, sim, mas concretamente ninguém sabia disso. Afinal, o medo, ele imobiliza no primeiro momento. No segundo momento, ele estimula reações exacerbadas, ilegítimas e injustas. Então, da mesma forma que foi essa surpresa, não se sabia muito bem como reagir. O Bush disse que ia ser uma nova guerra contra o terror. Our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Nesse momento, os Estados Unidos tentam sair desse imbróglio, elaborando algumas doutrinas que, além de equivocadas, além de falsas, completamente injustas. Que foi o seguinte, no primeiro momento ele disse, olha,
A partir de hoje, os Estados Unidos não vai diferenciar quem é terrorista de quem apoia terrorista. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. Our military is powerful and it's prepared. Então começou-se a articular toda a justificativa para atacar o Afeganistão. Por quê? O Talibã não fez ataque. Ora, mas se eu digo que eu não diferencio quem é terrorista de quem apoia terrorista, ou de quem é aliado de terrorista, eu posso atacar o Afeganistão. E aí o Bush veio com outro elemento. Nós vamos no lugar onde esses terroristas foram treinados. Mas eles treinaram pilotar avião. Aonde que eles treinaram? Nos Estados Unidos. E onde foi o planejamento? Basicamente, foi na Alemanha, em Hamburgo. O líder era um egípcio, Mohammed Atta. Fazia planejamento urbano, fez uma tese de doutorado na Alemanha, nunca tinha envolvimento em atentados terroristas. Ele foi o líder. Eu estou entrando nesses detalhes porque é o perfil que nós falamos no outro episódio. O perfil do Osama Bin Laden, o perfil do Zawahiri. Então, como alguns analistas americanos disseram, falaram, isso aí foi elaborado nos apartamentos na Alemanha e nas escolas de aviação dos Estados Unidos, não foi o Afeganistão. E, aliás, são parentes. Isso foi feito no mundo inteiro. Né? Então, alguma das reações no mundo de governos foi apoiar os Estados Unidos. Minto, não algumas. Todas de governo. Todas. Com exceção do Saddam Hussein. Todos apoiaram. Até o Gaddafi, todos. Por quê? Porque cada um vai usar essa doutrina para cuidar do seu opositor dizendo que era terrorista. O Putin dizia, vocês nos criticavam porque como a gente lidava com os tchetchenos. Israel, como nós lidávamos com os palestinos, nos acusavam de repressão e tal. Terrorismo. China tem terrorismo. Na Índia tem. Todo mundo. Movimento social começaram a qualificar. Então eu estou ressaltando isso porque teve apoio. Teve um apoio maciço. Então eu digo sempre que a maior mudança a partir do 11 de setembro não são os atentados propriamente ditos, que foram horrorosos, morreram 3.000 pessoas. Aliás, uma boa parte não eram americanos. Mas o que mudou mesmo foi a reação. Uma comparação rápida. Em 1983, um caminhão com um suicida atacou a base naval dos Estados Unidos no Líbano. Era o governo do Ronald Reagan. Morreram 250 fuzileiros navais. O que o Ronald Reagan fez? Atacou o Líbano? Não. Retirou as tropas. A questão do terror, ela sempre foi vista como uma questão de inteligência, não de guerra. Isso é novo. Então é interessante que os Estados Unidos havia já declarado guerra ao crime organizado na história, guerra às drogas e agora guerra ao terror. E uma guerra sem fim. E nós vamos atrás de todos os terroristas no mundo inteiro. É uma guerra global. Nesse momento conturbado também, começou uma culpabilidade, né? De islâmicos, de árabes, que isso vinha do Islã, né? Que o Islã era o responsável e que os Estados Unidos, a partir desse momento, podia ter vários outros ataques. Muita gente falando, muita campanha, muita mídia. Naquela época, não como hoje, mas já usando muita internet, muita mídia, e circulou, para você ter uma ideia, uma imagem, um cara filmou um grupinho de palestinos comemorando. Filmaram aquilo para dizer que os palestinos eram a favor do 11 de setembro. Yasser Arafat, que era o líder da autoridade palestina, foi lá e doou sangue para as vítimas norte-americanas, mas não adiantou absolutamente nada. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. E durante esse período começou a aparecer umas cartas com um pozinho branco. Descobriu-se que era antrax.
O antrax é um produto químico, faz parte, vem lá da Guerra Fria, da ideia de guerra química, guerra biológica, conduzida tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. E essas cartas, envelopes, foram para a imprensa e para os deputados. Bom, claro, no primeiro momento, o que eles vão dizer? Quem é isso? Al-Qaeda, Osama Bin Laden, terrorismo islâmico, e começaram a falar. O FBI deu algumas declarações, não deu repercussão, mas já dizendo que não era, porque o tipo de antrax que ali estava era algo muito bem elaborado, que poderia ter vindo do laboratório norte-americano. Mas aqui também que é interessante o terrorismo, a questão psicológica. Eu digo que os terroristas, eles montam, né, um tipo de situação psicológica que é uma cumplicidade com aquele que é o inimigo. E o inimigo aceita e faz isso também. Dou um exemplo. Durante todos esses anos, o Bin Laden, o Zawahiri, nas entrevistas, davam a entender que eles tinham armas químicas, que tinham armas biológicas e nunca desmentiram. Pelo contrário, eles deixavam no ar para ter um efeito de dissuasão. Então, os Estados Unidos aproveitou isso e trouxe as declarações anteriores do Bin Laden, do Zawahiri, falando aí, são eles. Bom, moral da história, o que aconteceu? Descobriu que quem fez isso era um médico, um oficial das Forças Especiais dos Estados Unidos, que estava enviando isso. E ele também, uma coisa muito estranha, ele não foi preso, porque ele estava com problemas mentais, e logo depois ele morreu, encerrou a história. E isso teve vários fatos para dizer o seguinte, tem uma extrema-direita terrorista nos Estados Unidos, que agora nós estamos olhando com mais atenção a época do Trump. O Donald Rumsfeld, que era o secretário de Defesa, tem uma definição desse terrorista, que os terroristas eram os desconhecidos conhecidos. Então, para dizer que era desconhecido no sentido que não apareceu quem fez a autoria, ninguém assumiu, mas que eles já sabiam quem era e eles iam atrás desse terrorista. Então, uma máquina foi montada, uma máquina, a inteligência, a segurança, a defesa, tudo foi FBI, CIA, tudo foi montado para fazer um ataque a esses grupos no mundo inteiro e, em particular, no Afeganistão. Pois então, os Estados Unidos vai pressionar o Talibã para entregar Osama Bin Laden. Notem que não precisou entrar nem na ONU para ter o ataque ao Afeganistão. A gente fala muito do Iraque, é verdade, lembrando que o Iraque, a questão foi levada à ONU. Não foi aprovado, os Estados Unidos não respeitou e atacou. Do Afeganistão, nem a ONU foi levada. Foi algo inédito que se fez com o direito internacional, porque se argumentou que os Estados Unidos tinha legítima defesa. No plano interno, toda a sociedade americana apoiando, assim, carta branca para o presidente George Bush. O Mullah Omar, que era o líder do Talibã, disse que não entrega hóspede. E foi aí, então, que os Estados Unidos vai ao ataque, né, ao Afeganistão no dia 7 de outubro de 2001. A pergunta que fica é, será que o Osama Bin Laden não sabia que ia acontecer isso? Atacar os Estados Unidos? Ia ter uma reação? Sabia, ele contava com isso. O que ele esperava? E aí nós vamos ver nos outros episódios. É que haveria uma nova jihad. Então, tal como houve aquela jihad que expulsou os soviéticos, então aquilo ficou na cabeça desses combatentes. A jihad que expulsou os soviéticos, ele não vai sair da cabeça deles. De poder, que é possível derrotar o mais forte. Eles entendiam que à medida que os Estados Unidos fossem atacar o Afeganistão, teria uma nova jihad e iriam derrotar os Estados Unidos. Então, ele esperava sim, e todos eles esperavam que teria a reação norte-americana.